Olá, eu sou o professor Walter Colichon e essa é a nossa aula sobre medição de precipitação. Nessa aula eu vou falar sobre os métodos que normalmente são utilizados para medir precipitação, incluindo pluviômetros convencionais ou manuais e os pluviômetros automáticos, medição por radar, medição por satélite e alguns métodos emergentes. O instrumento mais simples para medir chuva é o pluviômetro manual. Basicamente, o pluviômetro manual ou convencional consiste de um recipiente que coleta a água da chuva. Essa água é coletada através de um funil. Esse funil tem uma boca com uma área conhecida. Em geral, as dimensões são padronizadas e tem vários tipos de padrões, na verdade. Diferentes países adotam diferentes padrões. Aqui no Brasil, normalmente se adota um pluviômetro com uma área de captação de 400 centímetros quadrados aproximadamente. Essa figura ilustra a típica instalação de um pluviômetro aqui no Brasil. Esse é um pluviômetro do tipo Ville de Paris. O diâmetro do bocal dele é de 225,7 milímetros. Isso corresponde a uma área de captação de 400 centímetros quadrados, conforme eu falei antes. A capacidade máxima desse pluviômetro é de 200 milímetros, quer dizer, uma chuva muito intensa com mais de 200 milímetros faria esse pluviômetro transbordar e teria prejuízo à sua medição. Pluviômetro manual ou convencional, a leitura é feita por um observador humano, que deve recolher uma vez por dia, sempre ao mesmo horário, a água coletada pelo instrumento e medir essa quantidade de água numa proveta graduada. Esse vídeo mostra um exemplo de observação de chuva num pluviômetro convencional ou manual. O instrumento utilizado para medir a quantidade de chuva é o pluviômetro, que fica em estações meteorológicas em alguns pontos da cidade. Ele é um recipiente onde a água é armazenada da chuva nele. Aqui embaixo tem uma torneirinha, tá, para liberar a água da chuva coletada pelo aparelho. O observador vem aqui, pega uma proveta graduada, já em milímetros, tá, e abre o recipiente aqui embaixo. Aqui que nós simulamos, por exemplo, dentro da graduação, existe aqui o número 1, então 1 milímetro de chuva através dessa medição. Para entender melhor, vamos usar como exemplo este quadrado de madeira. Aqui tem 1 metro quadrado. Vamos supor que tenha chovido 100 milímetros, o que equivale a 100 litros por metro quadrado. É a mesma coisa que despejar 100 garrafas como esta aqui, neste espaço. O valor de chuva lido pelo observador a cada dia, ele é anotado em cadernetas, em cadernos de papel, como esse exemplo, essa página de anotações na estação de Concórdia, no interior de Santa Catarina, ao longo de um mês específico de 2018. Na prática de agricultura, muitas vezes também são utilizados pluviômetros simples, não padronizados. Normalmente são de baixíssimo custo, são pluviômetros de plástico, com pequena capacidade também de medição de chuva, que são instalados também de forma não padronizada, mas podem eventualmente trazer algumas informações úteis em alguns casos. Ao contrário dos pluviômetros convencionais, que exigem uma leitura manual uma vez por dia, os pluviômetros automáticos, eles permitem a medição de forma automática, não exigem a presença de um observador. Os primeiros pluviômetros automáticos, eles eram instrumentos que mediam a quantidade de chuva através do peso, utilizando uma balança, e registravam a informação num papel, utilizando uma caneta. O papel ficava fixo a um tambor que girava, acionado por um mecanismo de corda, então tinha uma certa velocidade de giro,
e uma caneta ela riscava esse papel em diferentes posições de acordo com o peso da água já presente dentro do pluviômetro. Pluviômetros de balança, eles ainda existem, e existem agora pluviômetros de balança que são eletrônicos, eles não têm mais registradores de papel. Pluviômetros de registro em papel, eles têm sido substituídos cada vez mais por pluviômetros eletrônicos que gravam a informação em memória ou transmitem a informação diretamente. O pluviômetro automático mais comum atualmente é o pluviômetro de cubas basculantes, em que a água recolhida ela é dirigida para um conjunto de duas cubas que são articuladas. Então, sempre há uma cuba que fica exposta à água que vem sendo coletada, e quando o volume de água nessa cuba atinge um valor especificado, essa cuba bascula em torno do eixo e aciona um sinal eletromagnético que registra, então, a quantidade de chuva. Cada movimento da cuba ela equivale a uma determinada lâmina, por exemplo, tipicamente 0,2 milímetros. Então, o aparelho ele registra, na verdade, o número de movimentos ou básculas desse mecanismo e o tempo em que acontece cada um dos movimentos. Então, isso permite registrar a quantidade de chuva a intervalos de tempo muito baixos, por exemplo, a chuva a cada minuto. Esse vídeo mostra o funcionamento do pluviômetro automático de cubas basculantes no seu interior, usando um gotejador. Aqui vocês podem observar como se altera o valor desse registro aqui. A principal vantagem de um pluviômetro automático sobre um pluviômetro manual convencional é que o pluviômetro automático permite analisar com mais detalhes os eventos de chuva, e especialmente a variação ao longo do dia. Isso é muito importante em chuvas convectivas, que a duração é relativamente curta, a chuva não chega a durar 24 horas. Esse exemplo aqui mostra a chuva registrada ao longo de um período de 24 horas, entre as 12 horas do dia 11 de maio de 2020 e as 12 horas do dia 12 de maio de 2020. O horário é dado em hora de Greenwich, ou horário GMT. Então, isso corresponde, as 12 horas, corresponde, na verdade, a cerca de 9 horas da manhã aqui no Brasil, no horário de Brasília. E esses dados foram registrados em Porto Alegre. A gente observa que o pluviômetro convencional tem um único registro que corresponde à leitura das 12 horas do dia 12, em que foi lido 23,7 milímetros. Foi o que choveu ao longo das 24 horas entre o dia 11 ao meio-dia e o dia 12 ao meio-dia. Agora, se a gente observar no pluviômetro automático, a gente observa que, na verdade, a chuva, de fato, só começou depois das 20 horas. Aumentou a sua intensidade, voltou a cair e depois teve um pico entre 8 e 12 horas, cerca de 10 horas, teve um pico. Tomando esse valor, 23,7 milímetros, que foi lido no pluviômetro convencional,
e o período de tempo de 24 horas, a gente teria uma intensidade de cerca de 1 milímetro por hora. Mas, na verdade, no pluviômetro automático, a gente observa que houve momentos com intensidade bem mais alta, chegando até a 6 milímetros por hora, aqui às 10 horas da manhã do dia 12 de maio. Agora, acumulando os valores de chuva do pluviômetro automático, a gente tem a linha laranja. Então, essa linha laranja corresponde aos valores acumulados ao longo de 24 horas. Teoricamente, o valor total da linha laranja deveria corresponder ao valor do ponto do pluviômetro convencional. Em vez disso, a gente tem 25,8 milímetros. A gente tem uma pequena diferença entre o acumulado no pluviômetro automático e o acumulado no pluviômetro convencional. Essa diferença acontece porque são instrumentos diferentes, estão posicionados próximo um do outro, mas não são exatamente o mesmo instrumento. Cada um tem os seus pequenos erros. E talvez a medição no pluviômetro convencional não tenha sido feita exatamente na hora que foi indicada. Uma outra vantagem de um pluviômetro automático é que ele pode mais facilmente transmitir os dados medidos através de um sistema de transmissão, que pode funcionar via rádio, via satélite ou via telefone celular. Isso é importante quando se deseja saber quantidade de chuva para eventuais sistemas de alerta, de cheias ou de deslizamentos. Então, isso é muito relevante nessas situações. Na instalação de um pluviômetro, devem ser seguidas algumas normas. Normalmente, aqui no Brasil, se determina que o pluviômetro deve ser instalado de tal forma que a boca fique a uma altura de 1,5 metros em relação ao solo. E ele tem que estar com o horizonte relativamente livre de obstáculos. Ele deveria estar livre de obstáculos num ângulo de 30 a 45 graus, como mostra essa figura. Quer dizer, não pode ter obstáculos nessa faixa aqui e não pode ter obstáculos nessa faixa aqui, de tal forma que esses obstáculos não influenciem a quantidade de chuva que é medida no pluviômetro. No Brasil, a maioria dos pluviômetros ela fica instalada em abrigos para minimizar problemas de vandalismo ou problemas de contato com animais. Esse exemplo mostra nessa figura um típico abrigo de um pluviômetro da Agência Nacional de Águas, e a gente tem provavelmente próximo desse pluviômetro a moradia do observador, porque é um pluviômetro convencional. E eventualmente esse abrigo também ele serve para evitar o contato com animais que poderia danificar o pluviômetro. As medições com pluviômetro elas estão sujeitas a erros, tanto pluviômetros automáticos como pluviômetros manuais, eles estão sujeitos a alguns tipos de erros. Em chuvas fracas, a gente pode ter apenas uma parte do corpo do funil e do pluviômetro sendo molhada, e a gente pode ter evaporação ao longo do dia ou ao longo do período que está sendo medido. Então, vai haver uma subestimativa da chuva. Outra situação acontece quando tem vento muito intenso, então a turbulência em torno do pluviômetro, da sua área de captação, ela pode desviar as gotas de chuva, conforme está ilustrado aqui, e a gente teria também uma subestimativa nesse caso, com vento muito intenso e com chuva relativamente fraca. Além disso, pode acontecer o entupimento do pluviômetro, do pluviômetro automático ou manual, por resíduos ou até mesmo ninhos de aves, como nessa figura. E, claro, então o observador ele vai ter que monitorar isso e verificar se não está com algum tipo de entupimento por folhas, terra ou até mesmo essa situação ilustrada aqui. O efeito do vento
sobre os erros de medição de um pluviômetro está ilustrado nesse gráfico aqui. A gente tem no eixo horizontal, aqui a gente tem a intensidade do vento em metros por segundo e também em milhas por hora. Então, 4 metros por segundo até 22 metros por segundo. E aqui a gente tem o erro relativo da medição de precipitação. Com 4 metros por segundo, aproximadamente, a gente teria aqui em torno de 0,9. Significa que há uma subestimativa de 10% da chuva. Já se a gente estiver mais ou menos na faixa de 10 metros por segundo, que já é um vento bem considerável, a gente estaria com uma subestimativa de 20% ou um pouco mais na chuva. Para evitar isso, em regiões específicas onde esse efeito é mais importante, seja pela intensidade do vento, seja pelo tipo de chuva que acontece, existem pluviômetros com dispositivos que procuram evitar essa turbulência e evitar essa subestimativa da medição. A área de captação de água da chuva, ela é muito pequena num pluviômetro. E a gente considera essa área representativa do que está chovendo no entorno desse pluviômetro. Mas à medida que a gente se afasta do pluviômetro, é cada vez menos confiável a informação. Por exemplo, a gente poderia imaginar que choveu aqui 10 milímetros nesse pluviômetro, mas se eu estou localizado aqui nessa posição, já a 2 km do pluviômetro, eu posso confiar ou eu não posso confiar nessa medição para estimar a chuva que acontece nesse local. Então, se eu estou muito próximo do pluviômetro, eu posso confiar. À medida que eu me afasto do pluviômetro, cada vez mais essa informação ela é menos relevante para estimar a quantidade de chuva no local em que eu estou interessado. Por esse motivo, normalmente se necessita redes de pluviômetros, que são vários pluviômetros dispostos em diferentes locais, de forma que eu possa estimar a chuva em áreas maiores e sempre, em qualquer lugar que eu tiver necessidade da informação, eu tenho um pluviômetro relativamente próximo. Essa figura, por exemplo, ela mostra a rede de monitoramento de pluviômetros na bacia do rio Itajaí-Açu, essa bacia aqui. E cada ponto preto desses a gente tem um pluviômetro manual, um pluviômetro convencional de leitura diária. Então a gente tem algumas regiões menos monitoradas e algumas regiões onde se concentra a população mais bem monitoradas. Essa é a típica situação de redes de pluviômetros no Brasil. Nesse outro exemplo, a gente tem a distribuição de pluviômetros no estado do Paraná. Esses pontos azuis são os locais em que tem pluviômetros. Novamente, aqui a gente tem uma região com maior densidade, que é a região de Curitiba e sua região metropolitana, e outras áreas com menor densidade de postos pluviométricos. A Organização Meteorológica Mundial, ela faz algumas recomendações sobre a quantidade de estações que deveria haver para monitoramento de chuva em determinadas áreas. Então, a gente tem número de quilômetros quadrados por posto pluviométrico ou por pluviômetro. Considerando regiões montanhosas, por exemplo, a gente teria a recomendação de ter um pluviômetro a cada 250 km quadrados e um pluviômetro automático a cada 2.500 km quadrados. Em áreas mais distantes do litoral e com relevo menos pronunciado, áreas mais planas, a gente teria a recomendação da Organização Meteorológica Mundial de um pluviômetro convencional a cada 575 km quadrados
e um pluviômetro automático a cada 5.750 quilômetros quadrados. No Brasil, a Agência Nacional de Águas ela é responsável pela manutenção de uma rede hidrometeorológica que envolve, entre outros tipos de equipamentos, muitos pluviômetros. A maior parte dos pluviômetros mantidos pela Agência Nacional de Águas é do tipo manual ou convencional. E há na ordem de milhares de pluviômetros no Brasil inteiro. Mais informações podem ser obtidas no documentário sobre a Rede Hidrometeorológica Nacional, disponível na página da própria Agência Nacional de Águas e também no YouTube. Outro órgão do governo brasileiro que trabalha com o monitoramento de variáveis hidroclimáticas é o Instituto Nacional de Meteorologia, o INEMET, e o INEMET conta com uma rede de estações automáticas, além de uma rede de estações convencionais ou manuais. A rede de estações automáticas conta então com pluviômetros automáticos também, onde os dados de chuva são disponibilizados em intervalo de tempo horário. O link para acessar essas informações está aqui, e nesse mapa a gente pode observar a densidade de estações automáticas dentro do território brasileiro. A gente tem, obviamente, uma densidade maior na região mais populosa, que envolve todo o litoral e a região de São Paulo e Brasília, e uma densidade menor em certas áreas da Amazônia. No estado do Rio Grande do Sul, essa rede de estações automáticas do INEMET conta com mais ou menos 40 estações automáticas que têm os seus pluviômetros automáticos. E, considerando a área do estado, que é de 282 mil km², a gente teria uma densidade de um posto pluviométrico automático para cada 7.000 km². Esse valor ele é inferior ao valor recomendado pela OMM, Organização Meteorológica Mundial, que seria de 5.750 km² por posto. Existem países onde esse monitoramento é muito mais intenso. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão e da Inglaterra, onde aqui a gente tem o histórico do desenvolvimento da rede de monitoramento desde 1910, passando por 1935, 60 até 2012. Atualmente, o Reino Unido conta com mais de 1.000 pluviômetros automáticos e a área do Reino Unido ela é 15% menor do que a área do Rio Grande do Sul. Então a gente tem uma altíssima densidade de postos pluviométricos automáticos dentro desse país, dessa região. A precipitação ela é expressa como o volume de água que atinge uma determinada área ao longo de um certo período de tempo. Por exemplo, nesse exemplo ilustrado aqui, a gente tem um volume de 10 litros em 1 metro quadrado. E a gente poderia dizer choveu 10 litros por metro quadrado ao longo de 4 horas. Imaginando um cilindro, a razão entre volume e área ela é igual à altura. Então, a precipitação normalmente ela é apresentada como em unidades de altura. A gente poderia dizer que, nesse mesmo exemplo, a chuva foi de 10 milímetros em 4 horas, que seria a altura da lâmina desse volume de 10 litros espalhado sobre 1 metro quadrado. Mas, em alguns casos, ainda a gente pode expressar essa quantidade de precipitação em termos da massa da água e não do volume. Imaginando uma massa específica de 1.000 quilos por metro cúbico, nesse mesmo caso, a gente teria a informação de que choveu 10 quilos por metro quadrado ao longo de 4 horas. É claro que a unidade mais comum para tratar a chuva é a altura da lâmina de chuva, que nesse caso seria de 10 milímetros. Uma outra forma de estimar a precipitação
é o radar. A estimativa de chuva por radar está baseada na reflexão de ondas eletromagnéticas em hidrometeoros, ou as gotas de chuva ou cristais de gelo que estão presentes na atmosfera. A radiação eletromagnética que interage de forma mais intensa com esses hidrometeoros está na faixa de comprimento de onda de micro-ondas, cuja escala ficaria nessa faixa aqui, em termos de tamanho de onda. É menor do que o tamanho de uma pessoa e é maior do que a ponta de uma agulha. Essa seria a faixa aproximada. A intensidade da reflexão do sinal eletromagnético está relacionado com a quantidade e com o tamanho dos hidrometeoros presentes na atmosfera. Esse é o princípio que está por trás da estimativa de chuva por radar. A história do desenvolvimento do radar, ela tem início no desenvolvimento do radar para monitoramento de aéreo, em que o objetivo principal era militar para prever e monitorar possíveis ataques aéreos. Com o tempo, os operadores de radar perceberam que no sinal do radar também apareciam evidências da chuva. Então, aos poucos, começou a se utilizar o radar também com esse objetivo. Durante a Segunda Guerra Mundial, alguns operadores de radar perceberam que a chuva causava ecos que acabavam mascarando a visualização de aviões inimigos. Então, depois da guerra, radares militares dos Estados Unidos acabaram sendo doados para o serviço meteorológico e começaram a ser usados para detectar precipitação. Desde então, o desenvolvimento de radares meteorológicos seguiu um caminho à parte e hoje tem radares que são desenvolvidos especificamente para monitoramento de chuva e de velocidade de vento e eventos atmosféricos. A parte inicial dessa história do desenvolvimento do radar, ela aparece de forma interessante num filme de 2001 chamado Pearl Harbor, que teve 4 indicações ao Oscar, mas ele foi mais conhecido por receber o prêmio de pior filme naquele ano, o prêmio Framboesa de Ouro. Aqui algumas imagens do filme mostrando o uso militar do radar bem no seu início. A confusão do sinal do radar, se o que era visto era um avião, ou se era chuva, ou se eram aves, sempre causou problemas na interpretação desses sinais no início desse desenvolvimento. E isso passou a ser utilizado posteriormente para estudos de meteorologia e estimativas de chuva. O radar meteorológico ele tem uma antena giratória que emite o sinal na comprimento de onda de micro-ondas e recebe de volta o eco desse sinal que retornou pela reflexão em gotas de chuva e cristais de gelo presentes na atmosfera. Além de girar, essa antena também altera o seu ângulo de visada ao longo de um certo período de tempo, de tal forma que consegue obter informações de diferentes posições no entorno da antena sobre a quantidade de água presente na atmosfera, tanto na forma líquida como na forma sólida. Com base na intensidade do eco, em cada ângulo, em cada direção, é possível gerar um mapa de estimativa de chuva, como está ilustrado nessa figura de cima. Esse vídeo ele mostra o radar meteorológico de Guaratiba
no Rio de Janeiro. E aqui tem uma coisa interessante: a posição que radares meteorológicos normalmente são instalados em cima de montanhas, de forma a ter uma visada ampla no entorno. E esse radar ele é instalado sobre uma torre, e em cima dessa torre fica essa proteção em forma de bola, de abóboda, e lá dentro está operando essa antena. Assim como esse radar, existem outros radares de uso meteorológico no Brasil, e além disso tem radares de controle de tráfego aéreo que também podem ser utilizados para interpretar a informação em termos meteorológicos, e para complementar a informação de radares exclusivamente meteorológicos como esse. Os radares meteorológicos eles operam no comprimento de onda de micro-ondas, mas existem diferenças entre radares com comprimento de onda maior e comprimento de onda menor. Os radares de banda S, eles têm um comprimento de onda da ordem de 10 centímetros. Os radares de banda C têm comprimento de onda da ordem de 5 centímetros e os radares de banda X têm comprimento de onda de 3 centímetros aproximadamente. O comprimento de onda mais curto, ele é útil para observar partículas menores de água ou cristais menores de gelo, mas tem a desvantagem de o sinal ser mais rapidamente atenuado. Já os comprimentos de onda maiores, como a banda S, por exemplo, eles têm menor atenuação e isso permite uma visada mais longa ou enxergar chuva em regiões mais distantes, mas tem menos capacidade de observar pequenas gotas de chuva. Então, depende do tipo de aplicação, pode ter vantagens um tipo de radar ou desvantagens em relação a outro tipo de banda. Também existem radares meteorológicos compactos que podem ser transportados sobre caminhões, por exemplo, e que são úteis para acompanhar eventos severos ou para a realização de experimentos. Mas é importante lembrar que o que o radar efetivamente mede não é chuva, é a refletividade. A refletividade é a proporção entre o fluxo de radiação eletromagnética que incide num determinado volume de controle e o fluxo que é refletido a partir desse volume de controle. Quanto maior é essa reflexão, maior é a refletividade, então, provavelmente maior é a quantidade de hidrometeoros presentes naquela região que está sendo monitorada. Isso provavelmente significa que está chovendo com uma maior intensidade. A relação ela é a relação chamada ZR, em que R é a intensidade de chuva e Z é a refletividade. E ela é aproximada por equações do tipo Z igual a A vezes R elevado a B, onde A e B são constantes, né? O coeficiente A ele tem um valor de 200 a 600 aproximadamente, e o coeficiente B tem um valor de 1,5 a 2. Né? Essa figura aqui à direita ela mostra a relação entre a refletividade e a intensidade de chuva. A gente observa que existe uma banda de incerteza bem considerável de intensidade de chuva para um dado sinal de refletividade, né? Então, isso evidencia que a estimativa de chuva por radar é uma medição indireta, que está medindo efetivamente refletividade e estimando a chuva através de uma relação. Essa relação teórica ZR, ela aproxima esses dados. Os coeficientes A e B podem ser otimizados para procurar representar isso da melhor forma possível, mas é importante observar que existe uma incerteza bastante grande em torno dessa relação teórica para um dado radar. Além disso, existem vários problemas na estimativa de chuva por radar. Um dos problemas que pode haver é que a chuva acontecer numa região mais próxima da antena emissora do radar,
ela pode perturbar e atenuar o sinal que vai atingir os hidrometeoros presentes numa região mais distante da antena. E com isso, a estimativa de chuva dessa região mais distante vai estar sendo prejudicada pela presença de chuva na região mais próxima. Isso está ilustrado nessa figura aqui à esquerda, onde a gente tem a antena emissora aqui no centro, e uma chuva muito intensa acontecendo relativamente próxima da antena nessa região aqui. Essa chuva nessa região, ela prejudica a estimativa de chuva em toda essa região que fica na sombra dessa chuva de maior intensidade, ou seja, toda essa região aqui, ela se torna praticamente muito mal monitorada. O radar ele pode fornecer estimativas de chuva em distâncias de até 200 quilômetros aproximadamente, eventualmente um pouco mais ou um pouco menos, talvez de 150 até 250 quilômetros, eventualmente pode-se falar. Isso também depende da banda e do comprimento de onda que efetivamente opera o radar. E a estimativa de chuva ela tende a ser melhor em chuvas convectivas do que em chuvas frontais. Outro problema com a estimativa de chuva por radar é que regiões montanhosas podem resultar no bloqueio do sinal de radar e eu posso ter chuva acontecendo atrás de um obstáculo do relevo e essa chuva não é percebida pelo radar em função dessa presença desse obstáculo. Uma forma interessante de observar sinais de radar meteorológico no Brasil pode ser encontrada no site wind.com. Aqui tem um vídeo com uma demonstração. Vocês podem ir até o site Wind e acessar a informação de radar e satélite. Clicando em radar meteorológico, vai aparecer a imagem de radar do momento que vocês estão acessando. Nessa imagem aqui do dia 11 de maio, a gente vê uma frente fria passando por sobre Porto Alegre e a geração de chuva nessa região sobre Porto Alegre. Uma coisa interessante também é que a gente pode acionar o histórico de imagens de radar das últimas horas e acompanhar o movimento da precipitação ao longo desse período. Então a gente pode ver qual a tendência da chuva, se ela está seguindo uma determinada direção, ou indo para o norte ou para o sul. Então a gente pode fazer previsões também de algum curto prazo com base nessa tendência recente. No Brasil, o número de radares meteorológicos disponíveis hoje em dia ele já é muito maior que nas últimas décadas e existe uma tendência de crescer ainda mais esse número, mas a gente pode observar aqui que existem grandes regiões ainda completamente descobertas em que a gente não tem ainda nenhum radar capaz de fazer estimativas de chuva sobre essas regiões. Em outros países, a situação é um pouco diferente. Em geral, em países mais ricos, a gente tem uma cobertura melhor com dados de radar. É o caso, por exemplo, do Japão, da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos, né? Nesse site do governo americano, é possível ter estimativas de chuva por radar sobre todo o território dos Estados Unidos. Aqui nesse momento, nessa imagem, a gente vê uma chuva mais intensa sobre a região do Texas. Uma aplicação interessante do radar é a utilização de uma sequência de várias imagens recentes separadas por um período curto de tempo, por exemplo, de 10 em 10 minutos. A gente tem imagens de chuva estimada por radar. E a gente observa que essa chuva está se movimentando numa determinada direção. Isso permite fazer previsões de curtíssimo prazo, um prazo de 1 ou 2 horas, e com base na ideia de que o movimento recente vai persistir
e essa chuva vai continuar na mesma direção e com a mesma velocidade que vinha tendo. Então é possível fazer estimativas de chuva bem localizadas para o futuro próximo. Isso é útil para várias aplicações. Aqui tem um exemplo de uma sequência de imagens de chuva estimada por radar no norte da Alemanha, em que a gente observa zonas de maior chuva se deslocando no sentido oeste para leste, e isso permitiria fazer previsões de curtíssimo prazo para aeroportos, por exemplo, para drenagem urbana em grandes cidades, para a gestão do tráfego em grandes cidades e em rodovias, e também para a operação de barragens. Outra forma de estimar a chuva indiretamente é a partir de imagens de satélite com sensores passivos. Uma das formas de fazer isso é utilizar sensores na faixa de comprimento de onda de infravermelho. O princípio aí é o seguinte: as nuvens que têm um desenvolvimento vertical maior, elas têm o seu topo em zonas mais frias da atmosfera, zonas mais altas. E a temperatura do topo da nuvem, ela pode ser estimada pela quantidade de radiação infravermelho que está sendo emitido. Nuvens muito altas, elas têm o topo em grandes altitudes, em regiões frias, e emitem menos radiação na faixa de onda do infravermelho. Então, quando a temperatura do topo da nuvem é baixa, possivelmente está acontecendo chuva embaixo dessa nuvem com o topo frio. E a partir daí é possível transformar um mapa em que eu tenho a resposta na faixa de comprimento de onda de infravermelho numa estimativa de intensidade de chuva. E da mesma forma como no radar, eu posso analisar sequências de imagens e verificar como é que está sendo o comportamento da chuva, em que direção ela está seguindo nas últimas horas, ou nos últimos minutos, para saber para onde que essa chuva está se deslocando e onde possivelmente vai acontecer chuva nos próximos instantes. A chuva pode ser estimada a partir de satélites, utilizando também sensores na faixa de comprimento de micro-ondas. Existem dois processos físicos que podem ser explorados para medir essa precipitação a partir de sensores em micro-ondas. A primeira é que gotas de água no processo dentro da nuvem, elas emitem radiação no comprimento de onda de micro-ondas. E o segundo aspecto é que micro-ondas emitido pela Terra, pela superfície da Terra, pelos oceanos, ela sofre dispersão ao passar pela água presente nas nuvens. Então, os dois processos eles podem ser considerados na estimativa de chuva a partir de sensores na faixa de comprimento de micro-ondas, que também estão presentes em satélite. Finalmente, nas últimas décadas, tem sido desenvolvido sensores de radar em satélites também. O radar também opera em micro-ondas, só que ele é ativo, ele emite micro-ondas e recebe de volta o sinal de reflexão. Da mesma forma como um radar de terra, ele opera dessa forma. A única diferença é que ele está baseado no satélite, não numa torre instalada na Terra. Já existem alguns satélites com emissores de radar em órbita e eles auxiliam na estimativa de chuva a partir do sensoramento remoto, a partir do espaço. Uma estimativa de chuva por sensoramento remoto, por satélite, ela na verdade se compõe por estimativas de vários satélites, utilizando vários sensores, que combinam os seus sinais, as suas estimativas, para compor uma imagem de todo o globo num determinado intervalo de tempo, e o sinal é convertido para estimativa de chuva. É claro que a incerteza dessa estimativa
é bem maior do que estimativas por pluviômetro ou por radar baseado em terra, mas são formas interessantes de obter, ao mesmo tempo, estimativas de chuva em todo o mundo. Usando estimativas de chuva por satélite, é possível acompanhar, então, a sequência de eventos de precipitação em escala global, incluindo a chuva sobre os oceanos, que não pode ser monitorada por pluviômetros e também dificilmente é monitorada por radar, baseado em terra. Finalmente, existem alguns métodos que ainda não operam normalmente, oficialmente, mas que podem ser promissores em termos de monitoramento de chuva no futuro. Um deles que vale a pena mencionar é a medição de chuva, ou a estimativa de chuva a partir da interferência da chuva em sinais de telefonia celular. A telefonia celular, ela opera em redes em que antenas emitem sinais e trocam sinais em faixa de comprimento de micro-ondas entre uma antena e outra. E a intensidade desse sinal é afetada pela presença de gotas de chuva na linha reta que une as duas antenas. Esses pares de antenas são chamados de links de rede ou links de rádio, e a atenuação desse sinal aqui é proporcional à intensidade da chuva. Existem alguns experimentos que estão utilizando essa atenuação da intensidade do sinal de redes de celular para fazer estimativas de chuva em grandes áreas. O maior desenvolvimento talvez atualmente venha da Holanda. A Holanda é um país relativamente pequeno e muito urbanizado, de forma que tem uma rede de links de telefone celular muito densa. E aqui é possível fazer estimativas de chuva que tem uma qualidade comparável com estimativas de radar normal. Para resumir, então, a aula de hoje, a gente tem como métodos de medição de chuva, principalmente os pluviômetros, que podem ser automáticos ou manuais. Os pluviômetros automáticos, muitas vezes eles podem ser chamados de pluviógrafos, em função do histórico dos primeiros pluviômetros automáticos utilizarem registro em papel. Também pode ser utilizado o radar, que permite um imageamento da chuva, uma estimativa espacial, e o satélite. A principal vantagem do pluviômetro ou do pluviômetro automático é que os erros são relativamente pequenos, eles têm uma grande acurácia na estimativa da chuva. A desvantagem desses dois instrumentos é que a medição é pontual. Na verdade, a medição vale para aquela área pequena do bocal de captação do pluviômetro. À medida que eu me distancio do pluviômetro, eu não posso mais confiar na medição que é feita no pluviômetro, por causa da variabilidade espacial da chuva. Já o radar, ele tem a vantagem de medir em vários pontos ao mesmo tempo. Em todo um círculo de até 200 km de raio, eu posso ter estimativas de chuva com o radar. Mas, em compensação, a acurácia é pequena. Quando a estimativa de radar me indica uma chuva de 10 milímetros por hora, poderia ser alguma coisa entre 5 e 15 milímetros por hora, por exemplo, ou até erros maiores em alguns casos. Já o satélite, ele permite uma medição ainda maior em termos de escala espacial. São áreas ainda maiores que podem ser abrangidas, chegando à estimativa global de chuva. E, em compensação, os erros são ainda maiores do que o radar, porque se utiliza relações ainda mais fracas ou medições ainda mais indiretas da chuva. Então,
a estratégia atual é compor estimativas de chuva de diferentes instrumentos, de diferentes métodos, para obter a melhor informação possível. A tendência atual é combinar estimativas de chuva de pluviômetros automáticos, que tem uma acurácia boa, mas talvez uma cobertura espacial não tão boa, com estimativas de radar. Combinando essas duas informações, eu posso gerar imagens de radar corrigidas pelos pluviômetros. Isso me permite ter a boa cobertura espacial do radar e, ao mesmo tempo, a boa acurácia dos pluviômetros. No Brasil, existem alguns produtos de estimativas combinadas de chuva. Uma delas é o produto denominado MERGE, que é oferecido pelo CPTEC, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esse produto ele combina a estimativa de chuva de satélite junto com pluviômetros automáticos, né? Essa aqui é um mapa mostrando a chuva total acumulada em março de 2020 em milímetros, mostrando uma situação de seca no sul, desde o Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul, e um pouco mais úmida no entorno do leste do Pará. E esse é o final dessa aula sobre métodos de medição de precipitação.